Olá, sejam todos bem-vindos ao SZCast. Eu sou Valmir Hart, gerente comercial da SZ Soluções, e para nós é um prazer tê-los conosco aqui. Aqui todo mês recebemos especialistas de mercado para discutir alguns temas relevantes para você que é apaixonado por inovação e tecnologia. No episódio de hoje vamos mergulhar em um tema super especial que está transformando o quê? O mercado industrial. A temática é implantação de sistemas de WMS. Mas vamos lá, antes disso, quero deixar um convite para todos vocês para compartilhar esse tema que seja relevante para os seus colegas e para quem julgar interessante. Então vamos lá, voltando à temática de WMS, o nosso convidado mais que especial de hoje, Wagner Ribas, gerente de serviços da SZ Soluções. Ele vai compartilhar suas experiências com relação à implementação do sistema DWMS. Inclusive, é uma temática que foi abordada no encontro de protagonistas em Assunção, no Paraguai. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos aí que estão assistindo. E super importante, né, a gente fomentar esse tipo de assunto, porque o mais importante é deixar claro, né, que o WMS, já vou dizer exatamente o que ele não serve apenas para grandes empresas, mas também para medianas e pequenas empresas, que é algo que a gente tem que transformar e é o caminho. Então, a sigla, né, o que é essa sigla WMS? O que é esse WMS, né, O que Wagner? significa, né? Então, o Warehouse Management System, ou um sistema de gestão de armazéns, ele basicamente é um sistema que traz controle e controle de estoques, né? E esse controle de estoques, muitas vezes, ele traz muitos benefícios, como uma melhor rastreabilidade dos seus processos, rastreabilidade dos seus estoques. Ele te dá uma acuracidade melhor, então essa acuracidade ele te traz também melhorias de performance operacionais, redução de perdas, principalmente. Quando a gente fala em redução de perdas, a gente está falando em custos, em né? custo, em dinheiro. E muito mais ainda importante, ele também proporciona uma melhor eficiência naquilo do que você precisa ter e do que você tem no seu estoque. Porque com a identificação dos produtos, com etiquetas, aí hoje a gente tem o RFID, temos as etiquetas QR Code ou a própria etiqueta código de barras, a gente consegue garantir que um produto determinado ele está na posição onde deveria estar, e com isso a gente dá uma melhor resposta para o nosso time comercial ou para o nosso time industrial, provando que o produto que deveria estar no estoque, de fato está no estoque. E quando falamos de estoque, Wagner, falamos o estoque em geral, né? Não é estoque apenas de um produto acabado, um produto final, mas entra também a questão de insumos, já que falamos de indústria, correto? É atendido hoje dentro de um WMS? Correto, né? Existe um mito para muitas pessoas que já utilizam o sistema WMS, existe um mito que ele é voltado para grandes distribuidores. Isso é um mito, de fato, é uma mentira. Hoje o WMS ele está apto para atender, como eu falei, pequenas, médias e grandes empresas e segmentos distintos, distribuidores, industriais, até mesmo o setor agrícola, né, através de requisições de almoxarifado, manutenção industrial. Então, como ele é um sistema de gestão de estoques, ele possibilita que segmentos distintos possam ser atendidos pelo processo de um WMS. Então, isso é, de fato, algo super importante. Aproveitando até uma temática que a gente não colocou no nosso conteúdo aqui, mas a linha de e-commerce está muito difundida também para o mercado e a importância de ter um WMS talvez agregue para o e-commerce, né? A segurança de ter o teu produto realmente em seu estoque. Sem dúvida, por quê? Porque hoje, quando eu estou lá em casa e quero fazer uma compra, eu quero. O principal filtro que eu faço qual é? Qual é o tempo de entrega? Né? Então, se eu preciso de um produto dentro do meu estoque com atendimento rápido, o sistema WMS ele tem que estar preparado para dar respostas rápidas. E não a resposta só efetivamente do que eu tenho no meu estoque, mas uma resposta também de tempo, de performance, do que eu levo para separar, quanto tempo eu levo para tirar meu produto lá do meu balcão ou da minha posição do meu estoque até a porta do meu cliente, seja um cliente pessoa física, seja uma indústria, seja um distribuidor. E falando sobre o WMS, te questiono como é que a SZ tem se comportado, tem se destacado efetivamente aí nesse segmento, porque certamente é um segmento muito competitivo, né? Quando a gente fala de soluções de WMS, acreditamos que tem N soluções adequadas para nichos, para mercados específicos. E
como é que a SZ se destaca nesse nicho? Temos cases, situações que possam ser abordadas aqui, Wagner? Perfeito. Hoje, como você mesmo citou, né, concorrentes, produtos, WMS, existem muitos, muitos inclusive de grande qualidade, né, e a gente destaca o nosso Bistock aqui como um produto de grande qualidade. O nosso principal foco é apoiar o cliente do início ao fim do projeto. Então, quando a gente adentra num projeto, a gente não está implementando um sistema. Nós estamos apoiando o cliente a dar uma solução para ele. Se a partir do momento que um cliente ele está optando pela implementação de um sistema de WMS, ele não está querendo basicamente controlar o estoque dele. Então ele está procurando algumas soluções. Quais são essas soluções? É melhorar a performance, então é trazer um tempo mais rápido no processo de separação, trazer uma agilidade no processo de conferência, trazer uma agilidade no processo de abastecimento, de linha de produção, de reposição de estoque, reduzir pessoas, redução de headcount, mas isso é importante aqui colocar uma aspas, né? A redução de headcount não significa tirar pessoas. Muitas vezes, também é um mito importante, né? Muitas vezes a redução de headcount, ela possibilita que pessoas que hoje estão em atividades operacionais, elas possam ser remanejadas para atividades pensantes. Isso dá oportunidade, inclusive, para outras pessoas crescerem profissionalmente. Você está falando de eficiência profissional, efetivamente, né? Sim. Ter melhor performance e aí você utilizar esses profissionais para adentrar em linhas que talvez não estejam cobertas hoje, como talvez um inventário. Isso, perfeito. Então você possibilita que essas pessoas que você está tirando do seu dia a dia e eram lá separadores com papeleta e canetinha e tudo mais, que essas pessoas elas sejam remanejadas para algumas atividades que hoje você talvez não dá o devida atenção ou a Certo. devida importância, como o inventário, um ponto super Uhum, importante. O inventário ele é importante, uhum, porque a partir do momento que você consegue ter um melhor controle, que é um dos objetivos do sistema de WMS, você consegue fazer contagens, maiores ciclos de contagens uhum, dentro do seu processo e dentro do seu período. uhum. E agora vamos da prática, né? Quais são os desafios de implementar o sistema de WMS para o mercado industrial? Acredito, não sei se existe alguma resistência ou as empresas muitas vezes cresceram com aquele modus operandi e se há algum desafio efetivamente para a sua equipe de consultores para adentrar com uma solução. Como é que funciona isso no dia a dia, na prática, né? Os desafios a gente tem, de fato, são muitos, e esses desafios, o primeiro deles, a gente pode de fato citar a resistência à mudança. Quando a gente está e volta um tempo, né? Posso voltar um pouco até a questão da redução de headcount, Isso. porque muitas vezes as pessoas elas são resistentes a essa mudança por medo de perderem seus empregos. Então, quando você implementa um sistema, o primeiro desafio é fazer com que todos os stakeholders, todos os envolvidos naquele projeto, eles entendam a importância A deles no importância do projeto. projeto. Então, esse é o grande desafio e a gente sempre tenta tirar logo esse desafio da frente no início do Uhum. projeto. Depois passa pelo questão do brasileiro, né, o jeitinho brasileiro. Jeitinho. Com a implementação do sistema de controle de WMS, você acaba com os jeitinhos. E esses jeitinhos, às vezes, os usuários, né, eles tratam como uma burocracia, mas não é uma burocracia, é um tema importante. Por quê? Porque o sistema é quem vai garantir que a gente vai ter a rastreabilidade, que eu falei lá no início, que a gente vai ter o controle do estoque, que a gente vai conseguir dizer para o nosso comercial, para o nosso time industrial, que aquele produto está onde de fato deveria Deveria estar, estar. né? Então, o jeitinho também é um desafio, mas de volta ao ponto anterior, que é justamente onde a gente inicia o projeto trazendo a importância, Sim. né? Então, depois existe um terceiro desafio que é importante a gente citar e é algo que a gente vem agregando muita experiência com os últimos projetos, que trata-se da integração com outros sistemas. Então, a partir do momento que a gente está implementando um sistema de WMS que é feito na nossa tecnologia em React, é um sistema web com possibilidade de utilização através de um coletor, de uma ferramenta, de um equipamento ou um tablet, ele está integrado a um RP. Sim. E muitas vezes a dificuldade em fazer com que o nosso sistema integre-se ao RP, apesar de ser uma situação que a gente também tem que superar em
as implementações, ela é de fato o maior desafio, pode-se dizer. Por quê? Porque os RPs, eles têm processos distintos, existem procedimentos distintos e existem linguagens distintas. Sim, Então a gente acaba tendo que conectar com inúmeros tipos de RPs. O sistema hoje ele está preparado para isso, sim. mas a dificuldade está em justamente fazer com que o RP também esteja aderente ao fluxo que deve ser feito Que dentro do deve ser AWS. feito, né? É isso. Porém, hoje em dia, uma prática cada vez mais existente realmente é a conexão, né? Conexão realmente de sistemas satélites ou aceleradores com um amplo conhecimento com os ERPs, né? Até te questiono, Wagner, é um mito, né? Antigamente era um mito que realmente você tinha que comprar um ERP que contemplava tudo. Hoje em dia estão crescendo que os sistemas satélites que têm com um objetivo, uma aceleradora, acelerar o crescimento e conectando aos ERPs, né? E hoje em dia as empresas precisam efetuar essa conexão, né? Exatamente. Acho que a gente pode dizer que é cada um na sua, né? O RP, normalmente, ele tem alguns RPs, vai ter o foco para um back-office, para uma linha de financeiro, contábil, outros para uma linha industrial, outros para uma linha de distribuição, mas o WMS é uma ferramenta muito, muito, muito própria para a gestão de estoque, né? Uhum. Então, ele é de fato um acelerador importante que pode sim ser conectado a qualquer RP e é uma caixinha que sim tem que ser comprada à parte. E ele é um especialista, como você falou, né? Ele é muito bom no que ele propõe a entrega, né? E o melhor de tudo, pelo que você está falando, ele entrega não apenas para a distribuição, mas também para outros ramos, como você citou, ramo agrícola, Agrícola, industrial, industrial também, né? perfeito, e-commerce, né? A gente pode citar aí o farmacêutico. Enfim, você precisou fazer qualquer movimentação no seu estoque, seja para uma linha até mesmo de controle de manutenção industrial, ou para o agrícola, para abastecimento das suas fazendas, ou para a indústria, para a separação dos seus kits de montagem, ou para a distribuição de fato, o fabricante do produto acabado distribuindo para o seu cliente, para os seus CDs, para as suas filiais, seja lá o que for, o WMS ele pode ser utilizado para qualquer segmento. Bacana, Wagner. O que que eu tenho, estou concluindo por hora aqui, que essas soluções têm superado realmente os desafios e pelo que eu tenho visto, realmente é uma implementação consultiva, podemos dizer desta forma, que é desta forma que vocês estão buscando êxito nas implementações realmente do WMS? Correto. As nossas implementações elas são consultivas, de fato. Como eu citei, a gente, desde o início do projeto, a gente está junto com o cliente nas etapas de revisão. Então, muitas vezes a gente acaba nos envolvendo aí é por uma questão da nossa cultura também, a gente nos envolve até mesmo em revisões cadastrais do cliente, saneamento de base, a gente passa por um apoio na questão de infraestrutura para ajudar o cliente a identificar através de um mapa de calor se aquela posição de estoque lá ele está bem servido por uma questão de Uhum. rede de Wi-Fi. A gente apoia o cliente também a mapear os produtos. Pô, classificação ABC, né, de ABC, produtos, né, isso sim. é super importante. Então, os itens que mais giram é um raciocínio lógico. Então, os itens que mais giram, apesar de ser algo parece ser tão simples, é, tem empresas que não têm essa visão. Então, se eu tenho um produto A, eu preciso ter esse produto A de giro numa posição mais próxima da minha saída. Os produtos B, numa zona intermediária, e os produtos que são com menor giro, esses produtos, em tese, eu nem deveria tê-los em estoque. Sim. Enfim, mas eu posso, por uma questão aí estratégica e tudo mais, eu preciso às vezes tê-los. E esses produtos eu preciso acondicionar em zonas de menor trânsito, né? Então, Exato. enfim, então a gente apoia o cliente do início ao fim do projeto. Essa é a nossa metodologia. E essa orientação é bem importante. Digamos que uma empresa venha realizar uma campanha de vendas, muitas vezes é uma orientação, né? De você trabalhar com um produto com uma curva maior, digamos, né? Você trabalhar com esses produtos de uma forma mais próxima, realmente, para que você não tenha um giro muito elevado dos profissionais dentro da área. É isso? Correto, correto. E ainda dá para colocar importância ainda, Valmir, porque o projeto, uma vez que ele foi implementado, chegamos no Go Live, foi feito o Go Live, existe um processo ainda de acompanhamento, mas existe uma preocupação nossa no time de serviços, que ela é pós-implementação, que é garantir que o cliente ele
está utilizando o sistema, que ele está tendo os benefícios do sistema, e a gente às vezes acaba sugerindo ao cliente algumas adaptações, algumas alterações em processos e coisas nesse sentido. É uma melhoria, é uma constância, né? Uma melhoria contínua, porque não é só software, né? Correto. E a gente está lidando de novo, até falando da temática do nosso primeiro podcast, o Cristiano, o CEO da SZ Soluções, comentou muito da importância por trás de tudo isso. São pessoas, né? Então não basta ter apenas software, e você fala muito da importância da reciclagem, da orientação, do direcionamento dessas pessoas. Correto. É isso, né? É isso mesmo. É importante a reciclagem. Então, a gente tem entregas de releases, o produto está em constante evolução. A partir do momento que existe uma evolução, eu preciso apresentar isso para o meu cliente, eu levo para o meu cliente essa evolução. Através do nosso time de suporte, é super importante também. Vamos lá, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer que nenhum projeto tem problema, mas o time de suporte ele é super importante numa implementação, num processo de implementação, porque o time de suporte é que depois quem dá a sustentação e garante que aquele procedimento previamente definido está sendo executado. Então, o time de suporte ele tem que estar muito atento às necessidades do cliente. Por quê? Porque quando a gente entrega uma nova release, de uma nova versão, de uma nova funcionalidade, o time de suporte é quem vai dizer para o cliente, ó, a sua necessidade está aqui, está atendida nessa nova release. Time de serviços, vamos lá, o cliente precisa de uma nova implementação, precisa de uma nova configuração. Então, é super importante essa sinergia entre projeto, suporte e time de produtos. E essa evolução, pelo que eu vejo, Wagner, é contínua, né? Até aproveitando o gancho da evolução contínua, né? Gostaria até de saber de você, Wagner, a sua visão sobre o futuro dos sistemas de WMS, né? Que inovações, quais são as tendências, como você está falando sobre a inovação constante, né? O que você está enxergando, o que vem para moldar o mercado nos próximos anos na linha de WMS? Nós estivemos lá no Paraguai, em Assunção, né, palestrando e falando sobre esse assunto, né, de a evolução, a tecnologia e sobre os sistemas de WMS, por sua vez. E através aí de algumas pesquisas, enxergamos a uns números que hoje apenas 23% das indústrias brasileiras elas estão com processos automatizados. Então a gente vê que existe um longo caminho para o básico primeiro. Claro que muito se fala em inteligência artificial, né? Mas existe um longo caminho primeiro para o básico, para que as pequenas e as médias empresas também estejam capacitadas a processos automatizados com o WMS. Então, primeiramente, o futuro acredito que é implementar o básico, ter sistemas, ter processos automatizados. Porque naturalmente a inteligência artificial ela está chegando. E ela está chegando com que objetivo? Hoje, a inteligência artificial ela está muito apta e muito preparada para nos dar informações rápidas. Então, eu acredito que o objetivo e o principal ponto do futuro de um sistema WMS com inteligência artificial, ela é justamente trazer a informação rápida, ter a resposta em tempo online, né? Então, de uma forma que o usuário ele não precise cruzar relatórios, cruzar informações, acessar uma tela para saber que aquele produto que gira muito está com uma ruptura. Até porque o mundo está mais imediatista. Correto. É isso aí, né? É isso aí. Então, assim, o futuro dentro da tecnologia para o WMS com inteligência artificial, no meu ponto de vista, é justamente essa questão de uma informação ágil, informação em tempo real, dados em tempos reais e dados previamente calculados. Estamos entendendo que tem uma grande oportunidade, então, para ter dados de uma forma ágil, rápida, para uma inteligência artificial, precisamos realmente possuir esses dados. É isso, né, Wagner? Então, existe essa oportunidade realmente nesse mercado industrial para automatizar isso daí, efetivamente, né? Correto. E existe e é uma carência e é uma necessidade latente dos clientes ter informações em tempo rápido, em tempo recorde, né? Por conta do imediatismo, o ser humano está muito mais imediatista, né? Isso a gente sabe aí. Mas essa necessidade e essa carência em ter informações rápidas, sem a necessidade de ficar cruzando N relatório, N informações, ela é algo que, sim, é um tema aí para a gente entrar e deslanchar rapidamente. Vamos aproveitar um gancho aqui para fazer um merchan até, né, Wagner? Hoje a solução que a SZ Soluções está implementando efetivamente de WMS é o WMS Bistock, é isso, né? Isso. É uma solução de mercado com que tecnologias? Aí você comentou sobre tecnologias inovadoras,
né? A questão de rollout, a agilidade realmente de implementação, hoje cada vez mais se torna mais presente, né? Você poderia falar um pouquinho do WMS Bistock? Não, perfeito. O WMS Bistock ele é uma ferramenta construída em React, Node. Eu não sou desenvolvedor, mas a gente conhece um pouquinho aí, né, da tecnologia dele. É muito fácil, muito intuitivo. Então, é uma aplicação web para quem faz a gestão operacional, né? Para quem está ali preocupado com os indicadores, com os dashboards e com as atividades de gestão operacional. É uma ferramenta web. Já o operador mesmo de separação, de conferência, ele carrega com si um equipamento Android, então é uma tecnologia com um aplicativo Android. Inovadora, né? Inovadora, Atual, né? correto. Que pode ser utilizado para leituras com código de barras, QR Code e tudo mais. E o Bistock, o grande diferencial dele está principalmente nos dashboards, né, onde a gente tem informações, justamente aquilo que a gente estava falando sobre dados, né? Então ele traz algumas informações em tempo real, em tempo online, mas o grande diferencial está no processo de inventário. Inventário. E esse processo de inventário, a empresa não precisa parar suas movimentações para fazer o inventário. Então, o inventário cíclico, né? Quando a gente fala em inventário cíclico, eu consigo fazer uma contagem do meu estoque mais vezes durante o ano. E isso é um grande diferencial. Além disso, a gente pode citar outros inúmeros, como o processo de atendimento para a indústria, a separação de ordens de produção, abastecimento, Kanban eletrônico, processo de ressuprimento de picking, etiquetas, QR Codes, código de barras, controle de entradas, saídas, faltas, perdas. Temos um novo módulo agora saindo, que está no forno aqui em primeira mão, que é um módulo de labor, né? Que é um módulo de apontamento de horas para controle de horas não operacionais. Né? Então, hoje é um gap. Em muitos sistemas é um gap onde eu tenho quantas linhas o meu operador fez, mas eu não sei o que ele fez enquanto ele não estava executando uma tarefa sistêmica. Muitas vezes a gente sabe, no dia a dia, eu preciso rebater um pallet, eu preciso fazer uma readequação do meu galpão. Isso não é uma tarefa onde eu tenho um coletor fazendo isso, né? Então a gente está criando esse novo módulo, onde o usuário ele vai poder apontar uma tarefa e vai registrar as horas executadas naquela atividade. Isso vai trazer também uma informação mais rápida. Eu consigo ter um melhor controle dos meus funcionários, da minha equipe, do que eles estão fazendo naquele momento. É uma atividade produtiva, porém não é uma linha de separação, digamos, podemos dizer dessa forma. Correto. Muito bacana. Olha aí, então, uma novidade em primeira mão, muito interessante saber sobre isso, Wagner. Então, até aproveitando sobre o Bistock, vamos deixar aí, aqui na nossa telinha aqui, o site realmente do Bistock, para que vocês possam acessar rapidamente, tá? E Wagner, muito obrigado pelos insights, foram muito valiosos, agradeço muito a sua presença aí, sábios insights. Também vamos deixar o contato aí para quem quiser estabelecer o contato aí via LinkedIn aí com o Wagner para a troca de informações que eu acho que são sempre bem valiosas. E falando em aprender, o nosso próximo episódio vamos trazer aqui Ivonei Vock, que é o gerente de desenvolvimento da SZ Soluções, para falar sobre inovação tecnológica. Então, estamos falando com o Wagner aqui justamente sobre inovação voltada à linha de WMS, mas vamos falar sobre inovação tecnológica e linguagens de programação mais usadas e requeridas no mercado atual. Então, não perca, tá? No próximo episódio, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Compartilhem esse episódio com as pessoas que vocês julgarem serem interessantes e até a próxima. Grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.